Olá, pessoal. Um, dois, três. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana. Eu sou o Romulo. E hoje nós estamos juntinhos. Ó, Gente, não tem mais uma telinha aqui dividindo. Hoje nós estamos juntos porque vocês têm acompanhado nossa saga aí de fazer live, do YouTube. Tá dando ruim. Semana passada nós ficamos até tarde gravando, né? E acabou que a gente teve que gravar sem ser a live, porque foi o único meio que a gente encontrou. Mas hoje nós estamos aqui, parece que vai funcionar. E estamos felizes, né? sim, sim. Estamos felizes. Mas enfim, vale salientar lá que a gente não fez a live, mas o vídeo tá aqui no canal. Então, Isso. para você que ainda não assistiu, vá lá, assista, é muito importante. E não saiu em live, mas mesmo assim sai um pouquinho. Que horas saiu aquele vídeo? Saiu bem à noite. Mas gravamos, gente, gravamos. Foi Saiu bem, quarta de manhã, bem cedinho. foi bem esforçado assim, mas gravamos, tá aí no canal. Se você ainda não deu essa aula, você ainda vai dar. Vale a pena você conferir aí no canal. Isso aí, gente. Vamos continuar com a nossa meta de assistir, de compartilhar, de curtir, porque é muito importante para a divulgação do Evangelho. Mas antes de começar, vamos ler aqui que já tem um comentário. A gente estava aqui conversando antes da live começar e já tinha um comentário. A gente falou: Meu Isso Deus, aí, já começou a gravar? antes da gente. Não, a irmã Gabriela Bonifácio chegou mais cedo e deixou um comentário aqui, ó. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz. Rapaz. Um beijo. Não se esqueçam, vocês que estão aqui ao vivo com a gente, de comentar de onde que vocês são e o nome da classe de vocês. A gente gosta muito de saber aonde que a gente está chegando, né, gente? É Exatamente. importante. E aí nós temos pessoas do Brasil inteiro assistindo a gente e a gente fica feliz, né? Legal, Do legal. evangelho estar alcançando tão longe. A gente aqui do Rio de Janeiro, né? É legal quando você pega um comentário de pessoa de outros estados, sabe? Longe, gente. Muito interessante saber o poder da comunicação que a gente vai falar nessa lição aqui, né? Sim, O sim, sim, poder da sim. Tem muito a comunicação. ver com a lição de hoje. Deixa eu te dar uma pergunta importante. Pra onde você tá olhando? Tem que olhar para a câmera. Tá olhando pra É câmera. que às vezes Tá, a gente beleza. fica se olhando e não tem que se olhar, tem que Às vezes olhar eu para a olho pra cá e câmera. tô ficando assim, que é Não, diferente. tem que olhar para a câmera. A gente está testando vários formatos. Hoje, essa semana, a gente está fazendo desse jeito, mas ao longo da semana, a gente vai pensando outras estratégias para ficar mais fácil aqui de vocês assistirem. O importante é não desistir da gente, a gente não está desistindo de vocês, Isso nós aí, vamos aí gente. continuar nesse propósito, que é algo muito importante, que está ajudando muito no nosso relacionamento, Demais, demais, gente. nosso relacionamento com Deus também, que é o momento que a gente está ali se esforçando, estudando a palavra de Deus para poder trazer para vocês. Então, não vamos desistir desse processo. Estamos só na lição 6, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Sabemos que esse trimestre nós vamos até a lição 14ª, né? São 14 lições, eu acho. Isso, isso. E aí, tá só no início. Os É só no desafios início. estão A chegando, gente tá tá na ficando lição 6, apertado. um mês, Falta muita né? Passou coisa. um mêsinho só. Ainda tem Faltam uns bastante 2 meses coisa, gente. aí. E a gente tá muito animado. Mas, como vocês sabem, a gente fala muito. Eu só vou Junto, compartilhar então, se longe já é um pouco mais de. A gente já fala, imagina junto, gente. junto, a gente fala mais ainda. Mas eu só vou compartilhar aqui no grupo do WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte do grupo, basta entrar aqui no box de informações e pedir para entrar no grupo. Esse grupo é um grupo abençoado. Ali nós temos um administrador, que é o Moacir, ele coloca materiais de graça, totalmente de graça, para você produzir a sua aula. Vale salientar que os materiais são diferentes daquele que a gente produz, né? Isso mesmo. Existe o material dos apoiadores, que recebe os slides daqui, né? Que a gente vai passar aqui. E o Recebe material também o didático. material didático. E esse do irmão Moacir, ele bota lá gratuitamente. Então, para você, basta você fazer parte do grupo, mandar uma mensagem lá, pedir para ser colocado, e lá você vai ter acesso a esse documento, né? Esses documentos que o Moacir coloca. Então, vale muito a pena, gente. Incentivo vocês a colocarem. E se vocês quiserem algo a mais, né? Tem uns Tá nossos, aqui nossos materiais, que eu vou entrar nesse assunto agora. agorinha. Bom, como vocês sabem, nós estamos aqui nesse projeto, nessa live, com o propósito de angariar fundos para o nosso casamento, que está chegando, é ano que vem. E por isso que nós estamos produzindo materiais. Então, quando você faz parte do projeto, do Apoia-se, que também está aqui no box de informações, você, além de apoiar o nosso casamento, você vai estar recebendo material exclusivo. E para começar, eu gostaria de falar aqui o nome dos nossos apoiadores, que tem crescido cada vez mais. Se eu não me engano, estamos com 10 apoiadores. 10, é isso. Mas os que são por fora, né? Que são por Pix, gente, eu já tinha esquecido. Tem gente também que tem que anotar aí. Sim, eu vou colocar aqui. Eu acho que lá no Apoia-se, se entrar, tem que dar no link para ver, mas acho que tá uns 7 ou 8, né? Fora a galera Sim, do por isso eu Pix. contei 10.
Você pode ler os nomes enquanto eu pego da última Com que certeza. está aqui Onde tá? no Pix, que eu esqueci Aqui. de anotar. Isso. Tá. Mirliane, essa Vamos é lá. antiga, essa é antiga. Isso aí, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos chegar na live, tá bom? Eu sei que a gente começou um pouquinho mais cedo, mas foi necessário. A gente nem comentou sobre Pra isso. não correr risco, gente. Para não correr risco. Então, para você que vai chegar provavelmente mais 8h30 aí, vai ter o vídeo no canal já. Então, já vai contar como visualização. Vale a pena também, tá bom? Enfim, gente, nossos apoiadores. Mirliane, se não me engano, acho que é Mirliane Alves, não é o nome dela. Isso mesmo, é a apoiadora mais antiga do canal. Ricardo Aparecido, Débora, Maria Aparecida, será que são parentes? Deve ser, não sei. Não sei. Maria Patrícia, Ademir, Fábio, Felipe, Jaconias, Altemias, é um nome diferente aí, é novo. Alexandra aí. Helenice, e tem mais uma, gente, é porque esses não são do Apoia-se do link, eles são pelo Pix, porque tem gente que tá com dificuldade de adicionar o cartão de crédito no site. E aí a pessoa entra em contato comigo e pede para apoiar pelo Pix. Aqui, que também é uma forma, gente, uma forma legal também. Sim, se você sim. achar, a gente tem o Pix aí, né? A facilidade que a gente tem no mundo moderno. Se você quiser, mande uma mensagem pra gente, a gente passa o Pix, é até melhor também, né? Sim, sim. É bom também, da mesma forma. É um contato mais próximo. E a outra apoiadora que eu esqueci de falar, esqueci de anotar, é a Má Porfírio. E aí, esses são todos os Essa é do Pix. Esse é do Pix. Muito Esses obrigado, são todos os nossos apoiadores até o momento. Então, se você não entrou ainda nesse bloco, nesse grupo maneiro, nesse grupo legal, basta entrar aqui embaixo e clicar no link do Apoia-se. E aí, eu trouxe o material. Olha, eu consigo até mostrar, gente, para vocês. Um spoiler do material da semana. E essa semana teve uma dinâmica muito legal. O nome dela foi Guiados pelo Espírito Santo, uma jornada de decisões. Foi a dinâmica da semana passada, né? Na verdade, da lição 5. E aqui nós temos o passo a passo, o que você vai precisar. E aqui também foram 16 páginas de materiais. 16 folhas aí de material. Isso. Aqui no início vem um plano de aula, então a gente fala o que você pode fazer em cada ponto, a introdução, a atividade que você pode desenvolver, questionário, nós colocamos questões extremamente pertinentes ao assunto, à revista. Então, acho que vale muito a pena você adquirir esse material. E apoiadores, se vocês estão aqui assistindo esse vídeo, comente aqui embaixo sua experiência com o material. Toda semana eu tô colocando dinâmica lá, então não tem desculpa para sua aula ser monótona. Nós aí temos muita experiência com a escola dominical e é muito chato quando a aula é só o professor falando, não tem algo mais dinâmico. Por isso esse material, né? Fuja disso, gente. Fuja do... E você... Como é que fala? Monopolizar a aula? Não sei. Tipo assim, a ideia de que só você fala, não é legal, não é legal. A melhor coisa na escola dominical, quando eu era aluno, eu posso falar de quando eu era aluno, antes de ser professor, era eu participar da aula, sabe? Eu dava minha opinião e as pessoas às vezes concordavam, às vezes o professor concordava, eu me achava o máximo. Sim. O professor concordava com o que eu falava. Né? Então, enfim, fuja disso. Permita que os seus alunos participem e tudo mais. E esse material é bem dinâmico, gente. Vale muito a pena você fazer parte. Você que é apoiador, comenta aqui embaixo, fala que é bom Sim, faz o conteúdo para a galera, né? Chegar junto aí para ter mais esse conteúdo aí para passar na aula. Muito importante, gente. E a gente sabe que dinâmica é difícil de encontrar na internet, né? Difícil. E a gente está colocando toda semana, gente. Então, enfim, trabalho é um diferencial para a aula de vocês, então vale muito a pena. Não são valores exorbitantes, você pode adquirir o nosso material a partir de, se eu não me engano, de R$5. Então é o que Deus tocar no seu coração lá, e aí você vai poder adquirir esse material e ajudar no nosso casamento. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para a lição 10 minutos. A gente de tem hoje. Tópico de 10 minutinhos para a galera chegar e a gente... Você dá essa enrolada aqui, mas tem um propósito. Eu posso ler da sua? Porque... Claro. Não vou ler do tablet. A física aqui. Hoje eu tô com a física. Só fico com o tablet e aí minha visão fica prejudicada. E aí, ó, a revista dele é assim, gente, ó, toda rabiscada. Mas tá certo, tem que usar. Eu rabisco, gente. Eu rabisco a Bíblia, rabisco a revista também. E tem que usar, tem que rabiscar, gente. A minha Bíblia tá assim, mas aí é importante. Porque aí depois você tem uma oportunidade de alguma coisa, você já tem ali todo o teu rascunho para poder falar o que Deus colocar no seu coração. Mas enfim, hoje nós estamos na lição 6, correspondências paulinas. O texto de referência se encontra lá em Atos 18, do 1 ao 4. Vamos botar o slide que eu esqueci? Vamos lá, exatamente. Vou botar aqui. Show. Tá. Realmente, deixa eu um pouquinho para trás. Mas eu não vou deixar o slide toda hora, não, porque aí vocês conseguem ver a gente melhor, né? Porque como a gente tá junto, a gente tá muito espremidinho aqui.
Pois é. Mas, enfim, o versículo do dia se encontra lá em 1 Tessalonicenses 1, do 3, o 3 e o 4, né? Aí eu não... Acho que... Você quer ler? Primeiro, vamos lá. Lição, né? Texto de referência. Eu li. Ah, tá. Li, texto de referência. Eu acho que eu li. Se eu não li, gente, eu vou ler agora. Acho que não. Vamos lá. Texto de referência, Atos 18, do 1 ao 4. E o versículo do dia se encontra lá em 1 Tessalonicenses, do 1, o 1, né, o 3 e o 4. Então, é importante que você não leia, você, no caso, o aluno que está me assistindo agora, não deixe para ler no dia. Leia antes, né? Por isso nós temos um plano de leitura semanal. É importante que você, professor, coloque isso no grupo, porque às vezes o aluno não leva para casa a revista. Geralmente a revista fica na igreja. Não sei como é que é na igreja de vocês. Mas na minha igreja, a revista ficava na igreja, porque os alunos esqueciam. Então, ficava na igreja. Então, se for esse o caso de vocês, coloque a foto da leitura semanal para que os alunos vá se ambientando ao tema, para não chegar lá boiando, né? Então, o nosso versículo do dia se encontra lá. E quem faz isso lá no nosso grupo é irmão Moacir. Irmão Moacir, ele bota toda a leitura semanal no grupo. Então, é importante... Ele é mais frequente que a gente. Sim, ele produz muito ele e a esposa dele produz muito para o nosso grupo. Então, se você não faz parte, mais uma vez, basta acessar esse link aqui embaixo, esse contato que está aqui embaixo, que aí você vai receber materiais incríveis. E aí, a verdade aplicada diz assim: as cartas paulinas contribuíram para o discipulado cristão, formando discípulos para a seara, que aguardam com alegria a volta de Cristo. Acho que eu não coloquei no slide, mas temos também aqui o objetivo da lição. Primeiro objetivo: procurar elucidar a importância das epístolas para exortar e doutrinar as igrejas recém-estabelecidas. 2. Explicar as principais características da primeira carta aos Tessalonicenses. E 3. Esclarecer as primeiras características da segunda carta aos Tessalonicenses. Então, vamos lá? E o momento de oração que nós faremos no final da aula é para que prossigamos em conhecer o Senhor através de sua palavra, que nos leva à transformação e renovarmos a nossa fé. Amém. Então, muito obrigado. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Momento de oração. Tá aí. A gente volta para isso no final, gente, para consolidar tudo aquilo que a gente vai comentar agora. Isso mesmo. As cartas, papiros. Não, essas aí são cartas contemporâneas, são cartas aí novas, não era esse tipo de carta que Paulo escrevia, mas, né, esse é só para ambientar, só para introduzir a nossa aula. Nós iremos falar sobre cartas. E aí você pode, né, já introduzir assim também. Mas sem anteceder, pode ir lá. Tá, show. Antes da gente falar diretamente sobre as cartas, voltou. Tá, top 1.1. Eu vou tirar para ficar só a gente. Vamos lá. A introdução vai dizer assim, ó. Vou ler esse pedacinho, que é um pedacinho pequeno, na introdução, diz assim, ó. Nos 27 livros do Novo Testamento, 13 são do apóstolo Paulo. Ou seja, quase mais da metade, quase metade dos livros do Novo Testamento tem essa visão de Paulo diretamente. Essas cartas ou epístolas tinham como propósito de ensinar, corrigir, exortar as primeiras igrejas. Apesar de todas as dificuldades de locomoção, comunicação e perseguição, Paulo cuidava com carinho e amor daquelas pessoas que tinham confiado nele. E olha só, gente, aqui a gente já entende uma coisa diretamente. Paulo não só converteu muitas pessoas ao evangelho, converter não Paulo diretamente, que a gente entende que quem convence, quem converte a pessoa do seu estado é o Espírito Santo, mas Paulo foi usado para anunciar a mensagem. Assim o que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos anunciando a mensagem. E é o que você faz também em cada oportunidade que você tem. E vai dizer que ele não largou de mão, ele não anunciou a mensagem, as pessoas creram e ele foi embora simplesmente sem se importar mais. Não, pelo contrário, ele continua exortando. E as correspondências servem para isso, para ele ver como é que estavam as pessoas, e vai dizer também aqui em algumas partes, né, que ele manda algumas pessoas para ver como estavam as igrejas naquele momento, depois da conversão, depois de ele ter passado por aquela localidade. Então aqui traz, né, alusão à referência, ou melhor, traz alusão à importância que nós temos de não só consolidar um ministério, mas ver como é que está andando depois. Ele continua com esse carinho, sabe? Eu acho interessante esse carinho de Paulo que tem, né? E ele cuidava com zelo daquelas pessoas que tinham confiado nele. Ou seja, ele trouxe a mensagem, as pessoas confiaram e ele continuou se interessando em como caminhavam aquelas pessoas depois da conversão. Muito interessante. E isso aqui eu coloquei um resumo, eu botei sem medir esforços. Ou seja, o que você tem feito para as pessoas que têm visto, que você tem comunicado o evangelho. Será que você tem medido esforços para alcançar as pessoas? Não meça esforços. É muito importante que a palavra de Deus seja propagada e que você se importe com quem está ouvindo dessa mensagem também. Essa é a introdução, mas agora a gente vai Essa lição ela vai focar bastante nesses pontos que são abordados na introdução. Então vamos lá, a gente está dividindo aqui. Bem pertinho. Dividindo a revista.
Vamos lá, tópico 1, comunicação no mundo antigo. Então, a revista ela vai introduzir esse tópico falando sobre como era difícil os meios de comunicação naquele período. E o meio de comunicação escolhido por Paulo foi as cartas. E eu perguntei aqui para você pedir para os seus alunos, né, nesse primeiro momento da aula, como forma de interação, você pode pedir para os seus alunos para eles imaginarem qual seria o meio de comunicação que Paulo escolheria se fosse nos dias atuais. Então, faça uma roda de conversa com os seus alunos, pergunte qual seria esse meio. Seria o Instagram? Hoje em dia, nós temos, quando a pessoa, falando aqui na linguagem dos jovens, quando a pessoa é cancelada, essas coisas assim, ela comete algum erro, ela vai, faz uma postagem e escreve ali uma carta aberta. Então, é um tipo de carta. E aí temos o Twitter também, que ele é muito utilizado para escrever coisas, para mandar mensagem. E aí pense, faça os alunos repensarem sobre qual tipo de e-mail que Paulo usaria nos dias atuais, né? Exatamente, gente. E vai falar que naquela época as coisas que eram mais fáceis eram as correspondências. Você vai falar, poxa, correspondência naquela época era a única forma, gente. Era a forma mais fácil que ele tinha naquele momento, né? Então a gente hoje vive num mundo mais tecnológico, que cada informação é processada muito rapidamente, sabe? O que está acontecendo lá do outro lado do mundo está sendo repercutido aqui, né? Você já está tendo noção daquilo que está acontecendo. Então a gente vive num mundo que está muito mais comunicativo, sabe? A mensagem chega para você muito mais rápido. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Cabe a você entender. E o que ela falou sobre os diversos meios de comunicação que nós temos, né? E isso aí a gente já falou em outra aula, se não me engano, acho que foi uma das primeiras, que ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim, porque isso pode dificultar a interação de uma pessoa com a outra. Às vezes você só mandando uma mensagem no WhatsApp com seu amigo conversando, você acha que pode te isentar de estar pessoalmente contato, com ele, né? Sabe? Do contato ali do lado. Então, enfim, é muito importante. A gente estava fazendo, por exemplo, a live de semana das outras lives. A gente estava fazendo eu da minha casa e ela da dela. Hoje ela se dispôs a vir aqui. Então, é importante também. Aqui a gente está vendo que também influi dessa forma. É muito importante que você não perca essa interação, sabe? Com as pessoas que estão ao seu redor, com seus meios também de amizade e tudo mais. Enfim, aí já é um assunto mais abrangente. Mas é sobre isso. A melhor forma de comunicação naquela época eram as correspondências e era assim que Paulo se comunicava com as pessoas. E ainda assim era algo extremamente difícil, era um meio extremamente difícil de comunicação. E o que nós estávamos conversando aqui antes de começar, né, é que hoje nós temos essas facilidades e ainda assim não fazemos, né? Nós temos essa facilidade de mandar mensagem para alguém, de escrever algo nas nossas redes sociais, anunciar o que a gente acredita e a gente não faz por medo do que as pessoas vão achar ou até mesmo por preguiça. Então, vale a pena você trazer essa conversa com os alunos de vocês sobre essa questão, dessas facilidades que nós temos no mundo atual, mas que ao mesmo tempo nós não temos o mesmo engajamento, o mesmo ímpeto de fazer coisas para o reino de Deus, né? Anunciar o evangelho da mesma forma que Paulo, com as suas dificuldades, fez, fazia, né? É verdade. Imagina a gente, pensando aqui agora, imagina Paulo hoje em dia, tem que ver se é aqui ou se é exatamente. Gente, comenta aí embaixo também sobre a conexão, que eu acho que parou. Eu acho que é. Aí voltou. Voltou, né? É a conexão aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu entrar aqui para ver. Não, aqui tá indo. Mesmo essa parte que a gente tá falando, né? Acho que tá indo. Mas vou deixar rolando aqui também. Enfim, gente, imagina Paulo nessa era, né? Imagina a comunicação e imagina Paulo sabendo usar as ferramentas, né? Que ele verdadeiramente saberia usar para se comunicar. Se naquela época ele já fez tanta coisa, imagina Paulo agora. Gente. Traz isso na reflexão dos seus alunos. Tente imaginar Paulo, né? O apóstolo aos gentios, aquele que deveria comunicar aos gentios, e ele com toda a ferramenta que ele teria hoje, que nós temos em nossas mãos. Ou seja, Paulo, com todas as dificuldades, fez porque nós, com todas as nossas facilidades, não estamos fazendo. Fica a reflexão aí, pergunte para os seus alunos. Já começa, a revista já começa pegando todo mundo, então, né? E sabemos que são meios de comunicações fáceis, mas nem tanto. Nós estamos aqui penando com a internet, mas é o inimigo, gente. O inimigo se levantando aí, mas vai cair, em nome de Jesus. Isso aí. Mas não na internet, vai cair o inimigo. Internet não. Vamos lá, gente. 1.1. Paulo em Corinto. Exatamente. Vamos lá, beleza. Aqui nesse tópico a gente tem algumas coisas mais para falar. Vou ler desde o início. Vai dizer assim, que após os eventos em Tessalônica e Bereia, Paulo partiu para Atenas e de lá para Corinto. Ele enviou Timóteo, falei que foi uma das pessoas que ele enviou para exortar, para ver como é que estava acontecendo lá, né, as coisas. E vai dizer que ele enviou Timóteo à igreja de Tessalônica e recebeu um relatório animador. Essa parte eu sublinhei
para a gente trazer, né, a importância que nós temos de saber que a gente fez um bom trabalho. Paulo, nesse momento aqui, não poderia ir diretamente lá, ele manda Timóteo, e Timóteo traz boas notícias, né? Envia boas notícias, dizendo um relatório animador, né? Então, um relatório animador a gente entende com boas notícias, dizendo que com todo aquele trabalho que ele havia feito, tinha dado continuidade. Então, é muito importante que a gente faça um bom trabalho, como eu falei antes, que nós façamos um bom trabalho, e é mais importante ainda que nós venhamos a ver os frutos desse trabalho. Tem coisas que a gente não vai ver. Vamos linkar aqui a história de Paulo, lembrando aqui, Estevão foi apedrejado e morto, e vai dizer que Paulo consentiu na morte de... Tem que ser que Paulo consentiu na morte de Estevão. Estevão não viu o que Paulo se tornou depois da sua morte. Isso é muito interessante, ele não viu, mas ele foi uma peça fundamental para que Paulo fosse introduzido na história. Então, assim, Paulo, agora a gente está falando diretamente sobre ele, olha quantas pessoas Paulo converteu, olha até onde o evangelho foi alcançado através da vida de Paulo. Então, enfim, é muito importante. E eu coloquei aqui que às vezes nós veremos o fruto do penoso trabalho, isso aqui tem Isaías 53, eu vou falar sobre isso já já, mas algumas vezes a gente vai conseguir ver que as coisas estão acontecendo e muitas das vezes a gente não vai ver. Ou seja, pode ser que Paulo teria feito um bom trabalho em uma determinada localidade e ele não mais recebeu o relatório sobre aquela localidade, mas não quer dizer que o que ele fez lá foi ruim. Talvez ele só não recebeu um feedback daquilo, sabe? Mas, enfim, ele fez um bom trabalho. Talvez ele transformou muitas outras vidas que não estão nem relatadas aqui na Bíblia. Mas aqui estão relatados os acontecimentos que foram bons também. Então é muito importante isso. Entenda que, trazendo para a nossa realidade, que é muito importante, na vida das pessoas, às vezes você vai ver os frutos que você fez e às vezes você não vai ver. O importante é que você lance as pessoas do ministério, assim como Barnabé fez com Paulo, lançou no ministério, e a partir do momento, talvez, da separação deles, ele não teve tanta resposta por Paulo, né? Mas, enfim, ele soube que fez um bom trabalho. E isso é o mais importante. Às vezes você vai ver frutos e às vezes você não vai ver, mas dê frutos. Isso é o mais importante. E aqui eu coloquei no finalzinho do tópico 1.1, vai falar as coisas que Paulo fez. O ministério do apóstolo em Corinto foi frutuoso. Pregou continuamente o evangelho, muitos foram salvos, até mesmo o líder da sinagoga, Crispo, e foi consolado por Deus por meio de uma visão. Então, assim, vai relatar alguns acontecimentos de Paulo, e eu coloquei aqui diretamente linkando em Isaías 53. Isaías 53 vai dizer que Cristo, né, naquele momento de morte dele, Isaías está falando antes da crucificação de Cristo, ele estava falando de algo que ainda iria acontecer com profunda exatidão, como foi o sacrifício de Cristo. Cristo morre na cruz do Calvário, e ele vai dizer que, existe esse versículo, né, lá em Isaías 53, 11, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E é muito importante que nós entendamos o fruto do penoso trabalho de Cristo, não só a obra de crucificação, mas sim o que ele deixou para nós, sabe? Ele veria o fruto do seu penoso trabalho através da minha vida, através da vida da Poliana, através do que nós podemos fazer por ele também. Então, às vezes, a gente acha que o fruto do penoso trabalho a gente precisa ver, ou precisa ser através de nós. Não, às vezes você faz algo para a vida de uma pessoa e outra pessoa vai dar continuidade. E é o fruto do seu trabalho também. Então, enfim, não queira ganhar um reconhecimento por tudo. Na verdade, nós não deveríamos ser reconhecidos por nada, isso não é o objetivo da nossa vida, mas é muito importante que você entenda. E linkando diretamente ao sacrifício de Cristo, como eu estou falando, ele verá o fruto do seu penoso trabalho através da nossa vida. Vai dizer que nós faríamos obras ainda maiores. O que seria uma obra maior do que a cruz do Calvário, do que você morrer? Enfim, eu entendo nesse contexto da ideia de que essa ideia de que nós faríamos obras ainda maiores como a expansão do reino, a expansão comunicando o que ele fez por nós. Espero que tenha ficado entendido, espero que você consiga contextualizar isso e comunicar isso com seus alunos também. E é o que fala o tópico 1.1, né? É isso, os frutos. É isso. A lição hoje tá muito legal. Não deu total. E o pessoal tá comentando aí, ó, porque não chegou aqui. Ó, chegou agora. Nós pedimos, você que entrou agora, nós pedimos para você comentar de onde que você é, qual é o nome da sua classe, que aí nós vamos estar aqui mandando um beijo, mas a Caroline comentou, ela é de Maceió, Alagoas, então um beijo, que Deus abençoe vocês. E Elias Ferreira comentou, que bênção, tá muito maravilhoso. Legal, aí, ó. Hoje a lição realmente está muito boa. Antigamente eu tinha muitas críticas à revista, falava, a revista está repetitiva, a lição está repetitiva. Não é só que hoje não está, mas é a forma como você se utiliza da revista. Se você procurar mais artifícios, a sua aula vai embora e não vai dar nem tempo de você falar tudo. Mas é isso, você tem a ideia de que a revista ela é só um apoio. A sua aula não deve ser só na revista. A revista ela vai te dar os caminhos. E aí você pesquisando, adquirindo nosso material e assistindo a live, você vai ter uma aula aí que nem vai caber
em 1 hora. É, né? pois é, esse próprio tópico 1.1 seria um tópico que talvez há um tempo atrás eu iria ler e ia passar um pouco mais desapercebido. Uhum. Só que você vai implementando mais coisas. Por exemplo, esse Isaías 53 aqui, falando da crucificação do Senhor, não tem. Mas eu achei pertinente falar que é uma ideia dos frutos também, de ver os frutos, de ver o Anota. que fez. Então, muitas coisas, entenda, professor, você tem liberdade de ir incrementar. atrás. Desde que você não dê uma viajada, né? E Sim. você fugir muito do assunto também é muito ruim. Sim. Fazia muito isso no início, inclusive. Mas, enfim, vale você salientar aqui, marcar aquilo que vai fazer parte e você incrementar, sim, a sua visão, porque ninguém conhece mais os seus alunos do que você próprio. A gente pode estar falando aqui para professores, que dão aula para um monte de outras Sim. pessoas, e você conhece seus alunos, você sabe a melhor forma de comunicar e você sabe talvez qual versículo vai fazer eles, né, eles se comunicarem mais, se comentar, né? Mais. Então é muito importante, gente. Incremente sim. E a gente trabalha muito isso na sala de aula agora na docência, né? Vocês sabem que eu estou na formação aí de professora, e é muito isso, a gente não vê o material didático, no caso que nós usamos, é o livro didático, apenas como aquilo, a verdade absoluta, ou aquilo que você tem que, como se fosse, como é que o cavalo usa? Esqueci o nome, mas é só aquilo e acabou? Não, ele vai, o livro didático, o material didático, a revista, ela vai te proporcionar caminhos. Então, é importante que você, professor, explore esses caminhos. O aluno, por ele mesmo, ele vai ler, vai passar por tópicos que nem surtiriam esses comentários, mas a partir do esforço que vocês estão fazendo aqui, de assistir a live, de ler a revista, de perguntar, de questionar, de comentar aqui embaixo. Comente aqui embaixo algum ponto que você achou interessante, que eu tenho certeza que outra pessoa vai ler o seu comentário e vai achar, pô, vou adicionar isso na minha aula. Então, por isso que esse espaço aqui, ele é muito importante para esse crescimento de nós, professores, também, né? É muito importante, gente. Vambora. E é isso, para você ver, a gente ainda está no tópico 1.1. Vamos para o 1.2. Confecção dos primeiros escritos no Novo Testamento, né? Vamos lá, gente. O inicinho vai dizer assim, ó, que as cartas de Paulo... Tem ali, ó, tópico 1.3. Ah, tá. Tópico 1.2. Mas esse é 1.2, né? É 1.2, tá com uma confecção dos primeiros escritos do Novo Testamento. Ele vai dizer assim, que as cartas de Paulo são os primeiros escritos do Novo Testamento, entretanto, muitos estudiosos não são unânimes de qual carta é a mais antiga. E aqui eu coloquei uma breve... Por isso que eu falei, né, que vale a pena você incrementar. Aqueles estão discutindo qual carta é mais antiga. Se é a carta de Tessalônica ou a Igreja de Gálatas. Será que é Tessalonicense ou Gálatas? E, enfim, eu coloquei aqui da importância de você entender que a Bíblia não está em ordem cronológica. Às vezes você vê as cartas de Paulo e fala, não, calma aí, as cartas são assim, seguem um ritmo certinho. Não necessariamente é isso. E a Bíblia nem de Gênesis a Apocalipse está escrita em ordem cronológica. Enfim, tem muitos estudos aí, vale a pena. É um assunto muito abrangente, mas falam, por exemplo, do livro de Jó, que foi escrito juntamente ali, a história foi paralela à história de Abraão. Então, assim, nós temos o livro de Jó muito depois de Gênesis. Então, enfim, você vai entender que não está em ordem cronológica diretamente e vale a pena você trazer pesquisar um pouquinho e trazer esses ensinamentos aos seus alunos, que é o que complementa mais a sua aula, né? Vale a pena a gente falar que, às vezes, você tem 1 hora de aula e você tem uma revista inteira para dar. E, às vezes, vai faltar tempo, às vezes vai sobrar tempo, mas você vai ter que saber, né? Igual um joguinho, né? Você tem que saber quanto tempo você gasta em uma coisa e aonde você pode se aprofundar mais. Enfim, no contexto geral, a Bíblia não está em ordem cronológica, dê esse ensinamento a eles, para que eles possam entender também e por que há esse conflito aqui da carta de Tessalônica e a igreja de Gálatas. E outro ponto muito importante que aparece aqui, aparece lá no início da revista, que é a questão do conhecimento de Paulo, né? Aqui nós vemos o conhecimento secular de Paulo sendo usado para o evangelho. Apesar de que a revista também mostra que não são todas as cartas que são escritas por Paulo. Aí ele usa uma ferramenta, vou passar aqui o slide, que é... Deixa eu ver se já é o próximo. É isso aí. Que são os copistas. Vai dizer que a carta aos Romanos, ela foi feita por um copista. Então, ele ditava e a pessoa escrevia. Então, né, importante você falar isso. Quem escreveu a carta aos Romanos foi Técio. Então, ali a revista vai te dar a referência e tudo mais. Então, além de Paulo ter esse conhecimento da escrita, ele escrevia muito bem, mas ele também se utilizou de artifícios que eram os copistas. Então, é muito interessante você trazer esse contexto histórico também desse momento. E aí, é isso. É interessante. Vale salientar, né, a ideia de que todos nós somos importantes. Então, enfim, Paulo usava as pessoas que estavam ali juntamente com eles também para fazer parte. Então, a gente não tem, talvez, o nome da pessoa relatada, quem escreveu, não, ou melhor, tem aqui, nesse caso tem, que é Técio. Então, enfim, fazia parte, sabe? Que Paulo poderia pegar ali o tempo. Às vezes, Paulo tinha outras ocupações,
mas ditava e outras pessoas ajudavam ele. O reino, gente, é como uma engrenagem, né? A engrenagem, ela trabalha tudo ao mesmo tempo ali, né? Ao mesmo tempo passando, e todos nós somos importantes. Às vezes eu posso... É igual essa ideia aqui, essa trocação que nós temos aqui. Eu falo uma coisa, ela entende algo diferente, ela traz um ponto, e aí eu complemento. E assim é o reino, gente. Uns cantam, outros pregam, outros pastoreiam. Esse é o reino de Deus, né? E vale a pena você trazer isso aos seus alunos. E todos nós somos importantes, não há um cargo maior do que o outro, até porque no céu não vai ter isso. E uma atividade muito interessante, que eu não vou dar spoiler aqui, essa atividade vai para o nosso material didático, que é a confecção de cartas. Aí nós professores, nós temos um método de envelhecer o papel e produzir cartas. Então, acho que é uma atividade muito legal que eu vou tentar desenvolver com vocês no nosso material didático. Então, se você não é apoiador, basta entrar aqui embaixo no link e se tornar, a partir de R$5, você pode fazer parte desse projeto. Então, gente, é uma atividade muito legal. Eu já fiz na escola com os meus alunos e funcionou muito bem e fica bem legal. Dá uma estética bem legal para a carta. Gente, aí, ó, tá vendo? É um motivo nobre que você vai estar ajudando a gente e você vai estar recebendo um belo material aí. Sim. Então, vale a pena, gente. Faz parte aí. Isso aí. Bora, tópico 1. Né? 1.2, finalizamos. 1.2. Finalizamos. Vamos para o 2 agora. Isso. Tópico 2. Primeira carta aos Tessalonicenses. Como é que começa aí? 2.1. Eu botei aqui esse nomezinho. Acho que você tem algo... Aqui, como é que começa aqui? Ah, tá. Posso ler? Pode. O tema em destaque em 1 Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo. Assim, com o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e com o Apocalipse, compõe 3 principais blocos proféticos no Novo Testamento. Show. E aí, o 2.1, a volta do Senhor. A volta do Senhor. Ó, aqui nós temos muito top, nós vimos muito enquanto nós estávamos preparando esse tópico, porque tem muitas experiências aí próprias que a gente vai contar para vocês. Sim, relacionadas à volta do Senhor. Mas aqui, para você introduzir o tema com seus alunos, vai dizer aqui a revista que a volta de Cristo deve ser almejada e aguardada. Então, um ponto para você começar esse tópico é perguntar se ainda nos dias atuais essa volta continua sendo aguardada, porque às vezes, né, o cristão, ele quer fazer tudo aqui embaixo. Ele quer eu quero casar, quero ter tempo de casar. A gente prefere a volta de Cristo. Não aí, gente. Mas tem gente que é assim, não, Jesus, não volta agora não, porque eu quero ver meu filho crescer, eu quero me casar, eu quero ter meu carro, eu quero construir minha casa. E não, a volta de Cristo, ela deve continuar sendo o ponto principal do anseio do cristão, né? Que é almejar as coisas do reino, ansiar a volta. Tem até tem um hino da harpa cristã que fala sobre essa saudade que nós temos de um lugar, né? É interessante você ter saudade de um lugar que você nunca esteve, né? Como é que nós podemos ter saudade de um lugar que a gente não teve? Sim, é a saudade do nosso Criador, né? Então, essa saudade, esse anseio, a volta de Cristo deve continuar sendo o maior motivo da nossa existência, né? Ansiar a volta de Cristo. Não quer dizer que a nossa vida aqui embaixo também vai ser desregulada. Não. Você tem que almejar o seu crescimento particular, né? Esqueci o nome, a palavra agora. Espiritual, financeiro, buscar crescer, porque em todas essas coisas Deus vai ser louvado. Então, se eu estou terminando a faculdade, ele está terminando a formação dele, Deus está sendo louvado nisso também. Mas mais do que isso, mais do que a minha formação, a formação dele, é a volta de Cristo, é o que nós estamos fazendo aqui, pregar o evangelho ao máximo de pessoas possíveis para que, né, Jesus volte e leve a sua igreja. E aí esse primeiro tópico, esse primeiro início do 2.1 está falando sobre isso, que a volta de Cristo deve continuar sendo o maior evento, o evento mais aguardado da vida do cristão, né? Uhum. E vale aqui a gente colocar, né, que a gente não deu exemplos ruins, gente. Casar é bom, né? Sim, a gente tá nesse ter processo filho de também, casamento, eu acredito. Filhos é bom. Ter um bom emprego é bom, são coisas boas, mas essas coisas não podem ser um maior amor do que a volta do Senhor, sabe? A gente ter mais paixão nisso, porque você está amando mais as coisas que o mundo te oferece. Não, vamos lá, mas também o casamento é algo dado por Deus. Sim. Então, enfim, você não pode amar mais as coisas que Deus te dá do que a volta dele. Então, é muito importante, né? Do que o Deus que te deu, né? Do que o Deus que te deu. Ó, tem uma frase aí que eu gosto muito. Querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. Então, é muito forte, gente. Nós venhamos almejar o Senhor da bênção, e não apenas as bênçãos que ele nos propõe. Porque isso. Não é pelo que ele faz, né? Porque é pelo que ele é. E a gente está vivendo isso, gente, de uma forma sobrenatural. Muito mas grande, vamos voltar aqui da nossa condição de graça também no nosso, em nome de Jesus, no nosso canal também. Mas Deus é bom, gente. Deus é bom. Mas vamos lá. Muito bom, gente. Aí vamos lá. Seguindo um pouquinho da ideia desse tópico, né?
É a questão do uso do medo. Ele também vai abordar sobre isso. Vai dizer que a volta de Cristo deve ser almejada e aguardada, é o segundo ponto, Sim. por todos os crentes. Paulo termina afirmando que a mensagem é de consolação e não de pânico ou de pavor. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Mais abaixo, vou ler também, depois a gente vai trazer um resumão sobre isso. É curioso a forma de como apresentamos a mensagem da volta de Cristo. Muitos utilizam o discurso do medo e do pânico para incentivar uma vida de obediência a Deus, mas deveria ser ao contrário. O discurso deveria ser de conforto, pois em Cristo não devemos nada temer, pois o amor lança fora todo medo. Isso aqui é muito importante, gente. Esse tópico aqui ele é muito atual, porque a gente, há um tempo atrás na igreja, até hoje, a gente precisa dosar entre as duas coisas, sabe? A gente pregava muito o evangelho em questão do medo, sabe? A questão da conversão através do medo. Isso é muito ruim, né? Você converter uma pessoa, né? Às vezes, o método de evangelismo de algumas pessoas era chegar em alguém e falar assim, ó, essa vida que tu tá levando aí, você vai queimar no fogo do inferno. E não é sobre isso. As pessoas, às vezes, criam e desejavam pelo medo de ir para o inferno. Enfim, acho que a gente tem muitos exemplos sobre isso, né? Eu tive um pouquinho de exemplo disso, eu fui um pouco pelo medo. Eu me lembro de ter visto um vídeo na internet que minha prima mostrou. Eu falei, não, gente, precisa ser crente agora, porque, né, se Jesus voltar, já era. Mas, enfim, eu entendo que foi um processo para mim, mas não precisa ser para todos assim. As pessoas, às vezes, vê Deus operando através da vida delas e vê o quanto Deus ele é capaz de transformar a vida de alguém. Então, pese isso, gente, é muito importante, né? Que a conversão ela não deve se dar através do medo, e sim através do amor. E aí, como é que você mostra o amor? Às vezes você mostra Deus operando através da sua vida. As pessoas olham para a sua vida e veem que você é uma pessoa muito melhor do que era antes. Então, as pessoas precisam desejar esse Deus que você serve, né? Porque se a sua vida não tiver mudança, como é que uma pessoa vai desejar isso? Enfim, voltando à ideia do tópico, não pode ser pelo medo, não precisa ser pelo medo, porque a mensagem da cruz é uma mensagem de conforto, né? A ideia da cruz, da crucificação e da volta do Senhor tem que ter a ideia de nos tirar desse mundo que é corruptível e nos levar para a glória, que é um lugar muito melhor para nós vivermos para sempre. Né? Então, essa é a ideia. Cristo veio, prometeu morada, ó, vou voltar para buscar vocês, e vai existir uma segunda vinda, e eu vou levar para vocês para um lugar melhor, porque esse mundo que nós vivemos, a gente está vendo aí, gente, é muito ruim. Então, as pessoas não podem amar mais o mundo e não desejar a volta do Senhor. Tem que ser ao contrário, sabe? A mensagem do Senhor e da salvação precisa ser um conforto para trazer, né, a essência e essa saudade que nós temos de um lugar que a gente ainda não morou, mas nós viemos de lá definitivamente. E é isso, gente. É porque às vezes também a pessoa confunde temor, medo com temor, né? Aí, em vez de ter temor a Deus, a pessoa tem medo. E aí não vive de fato o que Deus quer que ela viva, né? Um relacionamento de fato. E aí, entrando mais para os exemplos, que você já trouxe o seu e eu vou trazer aqui o meu, que quando eu era criança, gente, eu deveria ter o quê? Uns 10 anos, eu levava a minha Bíblia para a igreja, para a escola, e aí eu fazia todo mundo ler o livro de Apocalipse. E aí tinha a questão da besta que subia e que não sei o quê, e eu aterrorizava todos os meus colegas, e com isso ninguém aceitou Jesus, então, tipo assim, não teve um proveito através disso, e eu só afastei as pessoas não me orgulho disso, gente. Depois, com mais idade, eu pude conversar com eles, e aí, enfim, isso foi sanado. Mas essa ideia de que o medo não leva ninguém a lugar nenhum, né? Você não vive de fato o que Deus quer que você viva, que é o amor, sabe? E quando você ama, você passa a praticar aquilo que Deus quer para sua vida. Isso sem peso algum. Então, por isso que essas temáticas de medo não podem estar presentes no nosso meio, né? Porque eu tenho que estar dizendo aqui, não é por meio do medo, é por meio do amor, né? E uma coisa, gente, que a gente tem que ter muito na nossa mente, que a gente não deve atrapalhar a conversão de ninguém. Aí, de vezes, uma pessoa vai lição ser... passada, lição isso passada. É muito importante, gente. Às vezes você está dificultando a pessoa a se chegar ao evangelho do que dando uma liberdade, ou melhor, do que trazendo ela para perto. Então, tenha muito cuidado com isso, gente. Às vezes a pregação através do medo mais afasta a pessoa do que aproxima ela, né? Porque ela fala, poxa, que Deus, eu não quero esse Deus que é tão amedrontador, sabe assim, que traz tanto medo, né, sobre a nossa vida. Então tenha cuidado sobre isso. Na verdade, a gente vive, parece que um extremo e outro, sabe? Antes era uma pregação muito através do medo, 2 pontos, né, diferente. Uma pregação muito através do medo, né, e da conversão através do medo, e hoje uma conversão através de que tudo que você pode fazer é amor, se é por amor é o que importa, e também não é assim. São dois extremos. São dois extremos. A gente não pode ser extremista em nada na nossa vida. Não existe extremismo para o crente, né? A gente precisa basear entre uma coisa e outra. Foi sim através da graça, mas não foi de graça. Precisa ser por gratidão, você precisa fazer alguma coisa também, mas você precisa abandonar as antigas práticas. Mas Deus também é um Deus misericordioso. Gente, vocês precisam ter isso muito bem salientado no coração de vocês,
para que vocês não achem que é um evangelho de libertinagem, né? Não Ou é. que só um evangelho através do medo. Também não é isso. Existe um meio termo nisso, que eu acredito que é uma linha mais correta, né, de nós pensarmos. É isso. Vamos embora. 40 minutos aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. 2.2, a ressurreição dos mortos. Tópico muito legal também. Isso aí, Quer gente. Vamos começar? lá. Vou falar. A ressurreição dos mortos. Eu coloquei mais um aqui para o final, que diz assim: a ressurreição de Cristo é para o crente a base de toda a fé e esperança, pois assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Essa aqui nos traz a ideia, né, de que os mortos ressuscitarão primeiro. A gente tem os prenúncios da vinda do Senhor, e antes do arrebatamento, os mortos, né, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitando também para a vida eterna, né, já com o corpo glorificado. É um assunto bem abrangente, vou seguir aqui um pouquinho mais no final, que traz a menção que eu quero falar. No final ele diz: essa é a grande esperança cristã, Cristo venceu a morte e nele nós também vencemos. Portanto, a última palavra de Deus para o homem não é a finitude, mas sim a vida, né? Através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ele termina com aleluia, muito engraçado. E é isso, gente. Eu coloquei aqui a ideia de que é um amor que venceu até a morte, né? Que nem a morte foi capaz de parar esse amor. Então, para a gente trazer essa ideia de que nós venhamos, né? Um dia nós seremos, se for nessa geração, e nós cremos assim, que vai ser na nossa geração, nós seremos arrebatados, ou se a nossa geração passar, né, aqueles que morreram com o Senhor, nós que morremos com o Senhor, um dia nós ressuscitaremos. 2 Timóteo 2,11 vai dizer que a palavra fiel é esta, é que se morremos com ele, também com ele viveremos. Então, gente, uma certeza do crente principal é entender que a partir do momento que essa vida passar, né, nós passarmos o fio da nossa existência aqui na Terra, nós nos encontraremos com o Senhor, porque um dia ele nos ressuscitará e nós teremos um corpo glorificado. Então, trazendo essa ideia de que é uma vida eterna, entender que esse prazer vai durar para além da vida. Tem prazeres que as pessoas, a fundo, né, no mundo afora vive, que é um prazer que vai passar o efeito. Às vezes a pessoa se debruça numa droga, talvez, se acha que é bom Nos aquele vícios, momento, né? Nos vícios, mas um momento o efeito vai passar e ela vai tentar injetar uma dose ainda maior, né? Porque vai voltar, uma hora vai voltar O a vazio toma. O volta. problema não vai sair através daquela vez que ela usar, né? E Cristo vem para nos trazer um prazer que vai ser eterno, através da sua vinda, através de você tomar posse desse presente, entender que é um amor que foi além da morte para nos salvar. E um dia, né, nós teremos esse prazer eterno com ele. É um prazer que nunca vai acabar. A gente já experimentamos um pouco disso na Terra, mas no céu nós estaremos experimentando ainda mais. Eu termino com essa frase, né? 2 Timóteo. Se morremos com ele, também com ele viveremos. E acho que é esse que fala o tópico. E esse tópico 2.1. também ele fala sobre a questão sobre quem serão os primeiros, né, a ser ressuscitados. E a questão é que são os mortos. E aí muita gente pergunta assim, ai, quando Jesus vai voltar? E não sei o quê. Mas, gente, se Jesus não voltar agora e buscar toda a igreja, eu posso morrer hoje. Ele pode morrer hoje e ele vai ter voltado para você. Porque você vai fechar o olho e quando você abrir, você já vai estar na ressurreição. Né? Não na glória, mas você vai... quando ele voltar, ele vai te levar. Então, não fica... Isso vai falar um pouquinho mais final, adiantei um pouquinho. Não fique apegado a quando, sabe? Mas se apega a estar preparado para esse momento. Né? E ainda assim, quanto mais você se preparar, mais longe você vai estar, porque não é por merecimento, né? Pelo que eu vou fazer, pelas obras que eu vou acumular, não é sobre isso, é pela graça também. Então, enfim, é um relacionamento que você vai dispondo com Deus. Mas tem também esse tópico que é muito interessante, que me fez perceber que, e a gente já sabe, né? Isso aqui não é nenhuma novidade, mas para nós cristãos, a morte não é o fim. E aí, quando a gente compara os velórios, né, de quem é cristão, de quem não é, a gente fica muito pensativo. É desesperador quando você vai num velório onde a pessoa não é cristã e a família ali, ela vê com, de fato, uma separação muito grande, porque ela não vai reencontrar aquela pessoa. Então, ali as pessoas choram e tudo mais, e é aquela dor. E a diferença é que nossos velórios, nos nossos sepultamentos, né, nós temos a alegria de saber que nós reencontraremos essa pessoa. Então, a morte para a gente é a esperança de que um dia nós iremos reencontrá-los. Então, é importante que você trate essa questão com seus alunos, talvez possa ser um tabu, né? A morte, muitas das vezes, é uma questão que as pessoas não querem falar, mas você, professor da igreja, você tem que ser a boca que vai falar sobre isso. Você tem que trazer a esperança de Cristo sobre esse tema. Então, não deixe o aluno ficar perdido sobre essa questão. Traga essa questão para dentro da sala de aula, que eu acho que vai ser muito proveitoso. Então, essa esperança é o maior presente que Deus nos presenteou, né? Que é você ter aquela pessoa, você vai chorar, você vai sentir, você vai viver o luto,
mas você vai ter a certeza que você vai reencontrar com essa pessoa. E aí, nesse reencontro, a pessoa já não vai estar, né, com as doenças e tudo mais, aí vocês vão poder viver a vida eterna com Cristo, que é melhor ainda. Mais do que viver com a pessoa, é você viver com Cristo. E aí, é isso. Fechou? Fechou, é isso, gente. Fechou. 2.2, finalizamos agora, né? 2.2, e agora a gente vai diretamente pro Tópico 3. Segunda gente. carta 45. aos Tessalonicenses. Amém. 5 pessoas aí com a gente. Comenta aí, gente. Comenta aí de onde vocês são. Ó, e agora... Vendo aqui na íntegra. Sim, e agora eu botei a caixinha porque a conexão melhorou. Porque quando fica só no nosso rosto, ele puxa mais conexão. Por isso que eu coloquei assim e parou de travar. Eu tô acompanhando aqui e parece que travou. Parou de travar, né? Então, por isso que a caixa de texto tá maior do que o nosso rosto. Mas depois a gente vai aparecer aqui de novo. Amém, gente. É isso. Então, vamos lá. 3. Segunda carta aos Tessalonicenses. Vou ler que é bom sempre ler, né? Um pedacinho do 3 que dá um resumão do que vai ser o 3.1 e o 3.2. Continuando seus esclarecimentos sobre a volta do Senhor, Paulo continua a ensinar e exortar aos Tessalonicenses sobre como viver a vida cristã. Provavelmente, Paulo escreveu esta carta também em Corinto, pois a menção de Silvano e Timóteo na saudação corrobora com tal conclusão. Está lá em 2 Tessalonicenses 1 e 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. É isso. Agora no 3.1, a gente vai agora para... O dia do Senhor. Tá aí na tela de vocês também. Aí, tópicozinho. Vamos lá. Do 3.1, vou ler também. Depois a gente... Eu gosto de ler assim, parece ficar lendo muito, mas depois a gente traz um plano de fundo sobre tudo isso. Vai dizer assim, ó, que o dia do Senhor. O dia do Senhor é um assunto que passa o Antigo Testamento, em especial os profetas. Está lá em Amós 5:18. É caracterizado como um evento de juízo contra os ímpios, mas também é um evento de salvação para o povo de Deus. Todavia, Paulo utiliza esse termo e contextualiza de acordo com a mensagem cristã. Pois enquanto o dia do Senhor, no Antigo Testamento, ligava a nação de Israel, agora no Novo Testamento a igreja é o objeto de salvação de Deus em Cristo. Gente, esse tópico aqui é muito interessante. Por quê? E ele achou que poderíamos terminar com ele, né? Mas a revista fez essa inversão. Vamos lá. O que eu achei? Depois eu vou fazer uma crítica, gente, crítica construtiva, tá? Aqui no 3.2, ele fala daquilo que anunciaria a vinda do Senhor. Aquilo que precede antes da volta do Senhor. Antes da volta do Senhor. E no 3.1, ele fala da volta do Senhor. Então, eu acho que nesse daqui, não, é uma crítica construtiva, gente. Ele achou que com certeza a pessoa que escreveu, né? A gente tem até aqui o nome no final. Tem muito mais conhecimento do que nós, mas eu acho que faria mais fácil de compreensão do aluno, falar daquilo que iriam preceder e depois da vinda do Senhor. Enfim, mas vamos lá, vamos seguir a ordem da revista, a ordem cronológica da revista. Como eu falei, a Bíblia não está em ordem cronológica, a revista também aqui. Enfim, aqui fala diretamente sobre o dia do Senhor. A gente atrela diretamente o dia do Senhor como a volta de Cristo. E vale salientar que no Antigo Testamento eles entendiam a vinda do Senhor, né, o dia do Senhor, como a volta do Messias e o conforto para o povo de Israel, porque nós sabemos antes, né, que Deus escolheu um povo para si. Quando ele escolhe lá Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, tem toda aquela ideia da circuncisão no 8º dia para mostrar que aquele povo, o povo hebreu, era o povo do Senhor, é o povo escolhido de Deus. E já no Novo Testamento, com a vinda do Senhor, essa salvação é destinada a todos, tanto que o apóstolo Paulo é o apóstolo aos gentios. Pedro primeiramente anuncia a mensagem de conversão através de uma visão que ele teve, né? Deus fala para ele para não considerar impuro aquilo que ele fez puro, né? Diferente. E ele traz essa mensagem a Cornélio, é o primeiro gentio a aceitar a mensagem de cruz e o Espírito Santo descer sobre a vida dele. Então, assim, nós temos, depois desse acontecimento histórico da Bíblia, a ramificação do Evangelho para todos os demais povos, sabe? Então, é muito importante isso. E aqui eu coloquei entre a salvação para Israel e agora a salvação para todos, porque no Antigo Testamento, como eu falei, o dia do Senhor trazia menção à salvação desse Messias vindo do povo hebreu, né, do povo judeu, e veio realmente da tribo de Judá, Cristo, mas ele não veio para trazer a salvação apenas para Israel, mas ele trouxe a salvação para todos. Então, gente, é muito interessante você falar sobre isso, para que nós venhamos a entender. E essa salvação foi para todos que chegou até nós. Nós somos gentios também. Nós estamos aqui no Brasil. Né, gente? Que presente. É um presente que foi destinado a todos. Então, gente, isso aí traz menção diretamente a você, às vezes, querer guardar Jesus só para você. Gente, Jesus não é um chaveirinho seu. Jesus não é um Jesus para você colocar dentro de um potinho e achar que só faz coisas por você. Jesus está além disso. Deus está em tudo. Deus, ele trabalha através de todos e para todos. Ele ama tanto o pastor que está
correspondendo ao seu amor, quanto para o ateu que nem reconheceu ele como o único e suficiente salvador. Mas ele ama da mesma forma, porque o amor de Deus não é para ser medido, né? E não é para ser compreendido. Tem uma frase que eu gosto, que traz a ideia de que... Eu falei isso já no livro. Vou indicar um livro aí, gente. Não botamos no slide. Não botei, é porque na hora que aqui eu vou lembrando. Não. Mas tem um livro aí, depois a gente bota lá, faz parte do Apoia-se lá, que a gente vai colocar. Mas eu vou colocar no grupo também. Vai colocar. É isso aí, gente, isso aí. Mas o livro, o nome do livro é Louco Amor, do Francis Chan. E ele traz a ideia, ele está falando sobre o amor de Deus, né, e tudo mais, de quão grandioso é isso. E é impossível nós compreendermos o amor de Deus. Ele fala que é como se o nosso cérebro fosse uma latinha de Coca-Cola e o amor de Deus todo o Oceano Atlântico. Então, é o maior oceano que nós temos, né? E tentar pegar toda a água do Oceano Atlântico e colocar dentro de uma latinha de Coca-Cola. Seria isso. Nós tentarmos compreender o amor de Deus através da nossa visão, porque nós somos um ser muito limitados. Nós não temos um corpo glorificado, né? Quando diz que os mortos ressuscitarão primeiro, voltarão com um corpo glorificado. É um corpo muito mais condizente ao espírito e muito superior. Mas hoje nós estamos num corpo de carne e osso, né? Muito limitado. Então é impossível na nossa compreensão e na nossa mente compreendermos todo o amor de Deus, assim como é impossível nós compreendermos Deus em sua totalidade. E a partir do momento que nós achamos que compreendemos, nós limitamos Deus e Deus deixa de ser Deus. Sim. Porque você está entendendo, você mero mortal está entendendo Deus. O que faz Deus ser Deus é diretamente a nossa incapacidade de entendê-lo. Porque através do momento que eu entendo a Deus, eu limito Deus. E ele deixa de ser Deus. E Deus não é um Deus que é para ser limitado. Então, é sobre isso. Acho que fugi bastante, né, do tópico. O amor de Deus, esse presente, acho que é esse tópico. Isso, exatamente. E essa ideia do amor, né? Esse amor que morreu por todos e que não é a salvação, isso aí que eu queria voltar. Não é a salvação só para Israel, é a salvação para todos. É a salvação para mim, para a sua vida, para os seus alunos que estão ouvindo e para as pessoas que eles vão converter também o evangelho através do Espírito Santo usando eles. É isso. E essa ideia de que não merecemos, esse poderia né? ser o final. Esse tinha que ser o final. Tá vendo como é que isso daqui terminou muito bom? Enfim, vamos lá. Eu também gostei bastante, mas eu também gostei muito do final. Mas é isso, essa ideia de que também não merecemos. Por mais que esse amor tenha nos alcançado, é essa ideia, né? Ter essa questão de que não merecemos. Por mais que a gente faça o que for, né? Nós ainda não chegaremos aos pés do sacrifício feito na cruz. Exatamente. E aí, é isso. Tópico 3.2. 3.2. Tem vários comentários aí. Vou ler no final. Não, quer que eu leia agora? Vamos lá. Não, vamos lá, para não perder o fio. Mas a gente está no 3.2 para finalizar e a gente conversa um pouquinho. 3. O tempo da volta de Cristo. Isso aí, a tributoria, né? Também. Aqui, basicamente, vai falar sobre as coisas que precederão o dia do Senhor, que é o quê? A volta do Senhor. Então, a gente falou da volta do Senhor diretamente no 3.1, e no 3.2 a gente vai falar das coisas que antecederiam a volta dele. Juntando o assunto, vai falar que a apostasia é algo que vai se mostrar muito nesses dias, e é o que a gente tem vivido hoje, né? Muita gente abandonando. O que é a apostasia? É o abandonar a fé, se desligar daquilo que você cria antes. Então, a apostasia é você abandonar. Então, a gente vê muito isso, sabe, através da vida de muitas pessoas, assim como tem muitas pessoas se convertendo ao evangelho nesses tempos de tribulação, tem pessoas também apóstatas da fé, né, que estão abandonando. Então, isso seria, a própria palavra vai dizer, né, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E se esfriar, a gente liga diretamente à apostasia, que a apostasia vai nos tirar daquilo que era realmente o foco. É você abandonar aquilo que realmente te dava força. Algo muito importante, gente, aproveitando aqui, é coisa que eu vou falando e vou lembrando. A gente precisa ter uma motivação para acordar todos os dias, sabe? Você precisa ter tantas suas motivações terrenas, né? Hoje, por exemplo, eu e você, nós acordamos sabendo que nós vamos casar daqui a pouco, nós temos que fazer alguma coisa, Deus faz a parte dele que é o impossível, nós fazemos o possível, nós precisamos acordar com essa motivação, mas a motivação maior do cristão é acordar entendendo que essa vida aqui não é para ser vivida para sempre, sabe? Nós teremos algo depois disso. Então, o que precisa te dar mais motivação para acordar todos os dias é o amor de Cristo e a oportunidade que você tem de pregar esse evangelho a outras pessoas também. O que você pode fazer, mais um dia de vida que Deus presenteou. Houve uma coisa importante antes, né? Às vezes a gente acorda e fala, tipo assim, nomeie as coisas que Deus pode te dar, né? A oração, às vezes, é muito isso. Deus me dá tal coisa. Mas tente orar falando, Senhor, o que o Senhor quer de mim também? O que eu posso fazer pelo reino também? E acordar falando, meu Deus, o que eu posso? Se Deus morreu por mim, o que eu posso matar na minha vida por ele também? Gente, isso é muito importante para você que é cristão, para você que é jovem. Vai te fazer crescer muito na fé. E o importante, não vai te permitir ser um apóstolo da fé, né?
apostasia entrar no seu coração, que é o abandonar simplesmente por não crer mais. Uhum. Enfim, é isso. Vai dizer também que os sinais da vinda do anticristo também vai ser muito notório nesses momentos que vão preceder o fim, né? E aí nós temos que estar muito ligado para que a gente não caia também nessas armadilhas. E como é que você fica ligado, gente? Conhecendo a palavra. Tem que ler, pega a sua Bíbliazinha ali todo dia, folheia. Quer começar? Começa pelos evangelhos. A gente tem aí mais também leve, né? outra dica aí, muito importante. Se você pegar, daqui a pouco a gente está finalizando um ano, mas deixa finalizar o ano não para começar a ler, gente. Lê antes. Uhum. Mas se você ler por um ano, se não me engano, 3 capítulos durante a semana e no final de semana 4 capítulos, você lê a Bíblia em um ano, gente. Às vezes a gente acha que é muito difícil e não, basicamente a gente tem que pegar a Bíblia e ler. A gente que às vezes é muito cabeça dura para fazer isso, mas faça, gente, e vai mudar a sua vida. Se você ler um versículo por dia, um capítulo por dia, eu tenho certeza que ao decorrer da sua primeira semana você vai terminar muito melhor do que como você começou. E é algo, de fato, é algo que muda a nossa vida, porque às vezes a gente tá na faculdade, tipo assim, pô, tô lendo esse texto aqui, mas esse texto não tá me acrescentando em nada, e isso é totalmente diferente da Bíblia. A Bíblia a gente lê, ela nos transforma, então é algo que você tá fazendo que vai te dar um retorno. No início do nosso relacionamento, a gente fazia isso, nós tínhamos planos de leitura, nós conseguimos ler vários livros juntos, livros da Bíblia juntos, e aí as consequências, os frutos, nós temos colhido hoje, agora, né? Os frutos desse comprometimento com a palavra de Deus, porque a gente entendeu que o nosso relacionamento, o início dele, pelo menos, deveria ser pautado pela palavra. E aí foi um período muito, muito importante na nossa vida que nos sustentou até hoje. Isso aqui é o reflexo daquilo que a gente fazia antes. Sim, né? a gente já fazia isso. Aqui a gente já fazia entre nós dois. Então, enfim, pode parecer ter sido um pouco mais fácil agora, porque a gente já fazia antes. Mas, gente, se a gente começasse do zero, aí seria muito diferente. Porque eu já entendi a forma como ela pensava um pouco, como a gente se comunicava um com o outro. Então, a gente está colhendo fruto agora, né? Falando também, a gente consegue interligar os nossos pensamentos assim. Sim. Também. E aí, para fechar, eu acho que o tópico 3.2 está falando que, eu notei, está mais próximo do que a gente imagina, né? Eu acho que o autor escreveu essa revista. Eu acho não, tenho certeza que essa revista ela é produzida antes. Eu acho que ela estava ainda no contexto de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, então não tinha estourado aí a guerra em Israel e a Palestina, né? E os terroristas, né? Então, eu fico imaginando, as coisas elas vão acontecendo, vão caminhando, mês que vem a gente não sabe como é que vai estar, e dezembro menos ainda, e aí tá mais próximo do que a gente imagina. Então é isso. Os sinais estão aí, todo dia a gente se preparar, porque, né, se Jesus não voltar agora e buscar a sua igreja, é o que eu falei, pode ser que a gente morra e, né, voltou pra gente. E aí, essa é a questão que nós temos que trabalhar nessa lição. Gente, a lição foi muito legal, gostei muito. Você gostou? Eu gostei pra caramba, muito legal. Tu que não gostou do último tópico, falou pra caramba, não adianta nada. Mais pertinho assim, muito bom, gente, muito bom. Vou ler aqui nos comentários. Cadê? A irmã... Não lemos a conclusão, tá? Tá, vamos ler no final. A irmã Vilma comentou: olá, boa noite, sou de São Paulo, pertinho, ó. Um beijo, São Paulo. São Paulo, nós temos muito público em São Paulo. Eu li de Goiânia, não li, né? A Sossô, gente, ela sempre comenta nossos vídeos. Sempre comenta. De tempo, desde quando você grava com o Lucas, né? Desde quando eu gravava com o Lucas, ela comentava, né? Gente, posta a lição antes. Agora a gente tá conseguindo, irmã. A gente tá conseguindo colocar na terça-feira. E elogiou, ela sempre elogiava. Ter mais tempo aí, tá bom? Era uma iniciativa que a gente queria já colocar antes. Faltou organização mesmo. Faltou organização. Agora a gente tá conseguindo fazer isso. Subindo na terça-feira, você tem aí, ó, terça-noite, né? Que a gente posta. Se você acompanhar a live, melhor ainda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem gente que pode preparar no sábado. E domingo indo pra igreja. Sim, gente. Não fazer isso, mas também dá pra fazer isso. Mas domingo é o dia que bomba as visualizações. Hoje sabe que a galera tá assistindo só no domingo, hein, galera? Então, obrigado pelos comentários, irmã. Obrigado por acreditar na gente aí também, tá? Não desistiu da gente. Ela falou: Paz do Senhor, casal lindo, a paz do Senhor. Sou de Nova Iguaçu, pertinho, gente. Pertinho, Campo Grande de Nova Iguaçu, tá por aqui, Zona Oeste, Baixada, E aí ela falou: aulas leves e de fácil entendimento. Sou professora do jovem. Ai, que legal, gente. Legal. Falta só o nome da classe. Comenta aí se você não comentou. Nossa ideia é exatamente essa, é trazer um conhecimento que seja claro, porque a gente não tem tanto conhecimento teológico, aquele que a gente vai buscar, sim, ele pensa em fazer, sim, essa pós, né? Nem pós, a graduação, né? O início, e depois continuar. Sim, ele quer seguir essa área. De conhecimento. Mas por hora que a gente não tem, a gente não vai ficar de braços cruzados falando, eu não tenho. A gente já fala o que a gente sabe. E aí eu tenho um pouquinho de conhecimento da área da docência, ele tem esse conhecimento da Bíblia. E a gente falou, vamos juntar e vamos embora. Mas aí é isso, vamos ler a conclusão? Vamos. Amo vocês, a gente também ama vocês do canal Boa Semente. Vocês têm ajudado muita gente. Muito obrigado por acompanhar a gente aí. Temos 7 pessoas. Muito obrigado, gente. Muito obrigada.
Muito obrigado. É porque a galera achou que a gente começou 8h30, né? Por isso que a galera tá entrando agora. Tem gente que agora ser. chegando e diz, começou. Não, tá no final, gente. Sim. Mas, Então, enfim, daqui a pouco vai mas estar tá aí. salvo. É bom que fica, vale salientar. É exatamente isso, pra Fala aí, você, que eu sempre falo isso, eu sempre falo isso. pra você voltar na live, gente. Ó, Sim. a live, ela vai subir agora. Não precisa assistir agora, porque a gente vai editar, a gente vai cortar o início. Porque no início a gente tava testando o áudio, então não precisa voltar agora. Daqui a meia hora, 1 hora, o vídeo vai voltar, e aí você vai assistir e vai comentar de novo. Porque as visualizações que estão contando agora, elas não vão contar pro vídeo depois que ele sobe. Então, por isso que é importante você voltar, comentar, compartilhar o link novo. Que aí eu vou botar, se você não estiver no grupo, eu vou botar lá também. Ah lá, ela comentou a classe dele. Classe Êxodo, muito legal. Gente, o pessoal tem uma criatividade, né? Botar nome em classe, né? Passamos aí por muitos e é muito legal mesmo. Isso aí, gente. É isso, né? É isso. Então volte aqui. Agora. Volte aí no vídeo. Exatamente. Volte aí no vídeo e dê o seu like, gente. 1000 visualizações, 100 likes. Gente, tá a lição 1, ela passou. A lição 2, eu não sei, porque tava com 900 e pouco, né? Tava. Não sei se depois na 3 e na 4 a gente ficou em 800 e pouquinho. A galera não tá chegando, gente. Vambora, na vamos 5, compartilhar. eu dei uma olhada, acho que por agora tava em 600 e pouco. Sim. Vamos lá, gente. Compartilha. Vamos voltar. Se você... Porque às vezes a pessoa pensa assim, hoje não é minha semana de dar aula, então a pessoa não assiste, né? Então, gente, mesmo se não fosse a semana de dar aula, se você divide sua classe, assista, porque também a gente sempre traz coisas que você pode aplicar na lição seguinte, porque afinal de contas a revista ela tá toda interligada. Então, se você não aplicar essa aula, também não fique apegado, tipo, não vai dar tempo de falar tudo. Se não der, gente, anota na próxima revista, na próxima lição, você vai conseguir desenvolver. E aí também, ó, a Vilma comentou aqui, sou professora e líder de jovens, gente, aí, ó, dupla jornada, né? Dupla jornada. Temos muitos professores que também são líderes. Então, aí você tem contato com o professor de liderar, com os alunos, né? De liderado e de aluno. Acho muito legal. Nunca tive essa experiência de ser líder de jovens, não. Eu já tenho a experiência de ser líder de Ministério de Louvor, mas eu nunca tive. Mas, enfim, né? São experiências legais de viver, quem sabe. Já casados, aí vai ser mais fácil também diminuir o peso, né? Verdade. Mas vamos lá. Melhor dividir o peso, né? Dividir. Conclusão. É isso, gente. Conclusão, vou ler a conclusão. Pode ler. Faz a oração, né? Eu só tenho que ler depois o motivo da oração que eu perdi aqui, mas eu... Acho que a gente volta nisso. Vamos lá, gente. Conclusão. Através de suas cartas, Paulo discipulava e encorajava os irmãos na fé. Suas mensagens à igreja de Tessalônica tinham a intenção de encorajar os cristãos e perseverar na fé diante da perseguição, aguardando a segunda volta de Cristo. É basicamente como Paulo termina o ministério dele, né? Eu sempre esqueço a trocação de palavras, mas ele fala, né, permanecer até o fim. Tipo, gente, esqueci. Vou procurar esse versículo aí. Esse versículo é legal. Eu sempre erro a colocação. Se você sabe, comenta aí. Se você achar comenta primeiro aí, que gente, ele você sabe de cabeça aí, porque eu tô fraco. Não, é bom você trazer a referência certa, gente. Então, já estamos finalizando. Comentem se vocês preferem a live mais cedo. A gente está pensando aí em mudar o dia da live, talvez, porque dia de semana fica muito complicado, gente. Fica muito corrido. Eu estudo em Niterói. Mas aí vocês comentem o dia de interesse de vocês, né? Aqui, gente. Sobre terminar a carreira. Eu gosto muito desse versículo. Tá. 2 Timóteo 4, do 7 a 8. Deixa eu entrar aqui. É só o contexto. É só o contexto. Mas deixa eu entrar aqui. É isso, gente. Aqui, ó, combati o bom combate, é essa. 2 Timóteo 4, 7 e 8 vai dizer assim, ó, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém. Então, que nós devemos amar a vinda do Senhor, né? E assim, terminar assim como Paulo. Terminei o bom combate e guardei a fé. Terminei a corrida e guardei a fé. Nós devemos aguardar a fé acima de tudo, para não cair na apostasia. E um dia encontrar o nosso Salvador. Amém. Nossa esperança. Nossa esperança é... tua vinda. O Rei dos Reis. Não vou não dar copyright, né? Pode dar. Poxa, até não dava, gente. Gente, pecado a copyright no vídeo de crente. Ótimo gancho. Já pega o hino da harpa e trabalha com esse jovem. Trabalha. Tem se perdido, bota todo mundo pra cantar no final. Muita jovem vezes nem conhece o hino da harpa. Não conhece. Não é só o worship não, gente. Não, o hino da harpa também é importante. Mas aí, enfim, para finalizar, nós temos aqui um momento de oração. Oremos para que prossigamos em conhecer ao Senhor através de sua palavra, que nos leva à transformação e a renovarmos a fé. Muito importante. Tem um louvor também que agora não vou lembrar quem é que canta, mas é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nunca acho que você conhece, tem todo conhecimento ali, né? Eu já conheço a Deus. Não.
Quanto mais você se aprofundar na palavra, mais você vai conhecer e mais Deus vai deixar que você conheça ele, né? Sim. Porque o conhecimento está na mão dele, então ele vai te revelando as faces dele. Então, Sim, exatamente. muito legal. Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, mais você percebe que pouco sabe. Exatamente. Sabe aquela ideia do só sei que nada Só sei que nada né? sei. Mas isso é muito interessante, gente. Sim, Quanto sim. mais você conhece da Bíblia, quanto mais você conhecedor você é, você vê que pouco você conhece. Isso é a melhor coisa que existe. E não há nenhum livro que você leia que o autor está ali do seu lado. É isso, O amém. Espírito Santo está no seu Amém, coração, amém. gente. Leia. Amém. Vamos orar. E hoje é minha vez de orar, gente. Vocês É. sabiam que eu tinha meio que vergonha de orar? Mas aí, tô perdendo esse medo aí. Tô olhando aqui pra gente falar mais de 1000 pessoas. É, Pra quem tem exatamente. vergonha de orar entre a gente aqui. Mas Exatamente. enfim, Deus trabalha. Um dia nós vamos dar palestra juntos. Deus, gente. ele faz a obra. Amém. Pregações. Profetizamos. Amém. Vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui diante de Ti para falar um pouquinho mais sobre a Sua palavra, Senhor. Nós sabemos que muitos deitaram e não acordaram, e tem também os que deitaram e não tiveram a esperança de Te encontrar, meu Pai, mas nós estamos aqui semeando a palavra e buscando cada vez mais Te conhecer. Abençoa os professores que estão assistindo essa live, que estão aqui buscando conhecimento, para passar aos seus alunos de forma mais clara, de forma mais leve, e que essas pessoas venham ser alcançadas por Cristo através dessa aula, meu Pai. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão ouvindo e que também não são professores, mas que também estão buscando conhecimento. Jesus. E esse é o nosso ímpeto da nossa vida cristã, é buscar Te conhecer. E nós sabemos que por mais que nós busquemos Te conhecer, nós não conheceremos tudo, mas que esse percurso venha a ser um percurso agradável, que nós venhamos crescer em conhecimento, crescer espiritualmente diante de Ti, meu Pai. Tudo isso que eu Te peço e eu já Te agradeço, em nome de Jesus, já crendo na nossa vitória. Amém. Oração rapidinha aí. E é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. E falou. Valeu. Tchau, tchau. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Nós temos aí a meta de likes. 100 likes por vídeo e 1000 visualizações. Então, não deixamos essa meta morrer. Isso aí. O Apoia-se, gente. Apoia nosso casamento. Apoio. Tá chegando. A gente tá casando, gente. Tá chegando. Apoia a gente aí. E tá como bom? eu disse lá no início da revista, no início da lição, nós iremos voltar aqui e contar as nossas bênçãos, que têm sido muitas. É Nosso verdade, Deus gente. permanece fiel. Amém? Permanece, sim. Tchau, tchau. Beijo, gente. Valeu.